Fala galera, pessoal, eu sei que vocês sempre reclamam quando eu faço vídeo com o celular em pé, só que nas situações que eu estou aqui, se eu colocar ele deitado, eu saio do enquadro, os livros em que ele está por cima vão aparecer. Então nas situações que eu estou aqui não tem como. Se eu for fazer ele ficar deitado, eu vou ter que segurar na mão e vocês viram pela experiência do último vídeo que não fica bom, né? Pois bem, qual o intuito deste vídeo? Eu vou sair um pouco dessas tretas, né? Apesar que envolve um pouco treta, eu vou tentar voltar a dar um foco no ensino mesmo, né? O que eu tenho para falar para vocês de fato a respeito de história da filosofia e tudo mais. Então eu quero aproveitar esse momento que a discussão é lógica, né, sobre lógica, porque apareceu um rapaz novo aí, o Victor Helios, né, deu o que falar, o garoto usando vídeo de análise lógica e etc. E aí, por causa dele, de repente, todo mundo ficou, né, interessado em lógica, e aí a Contos Acadêmicos o convida para falar da necessidade do estudo da lógica e etc. Então, quero falar sobre a lista do Contos Acadêmicos, que é algo que todo mundo me pergunta muito, né? Um pouco sobre o Olavo de Carvalho, né? Enfim, a gente vai ter uma discussão geral a respeito de pontos comuns entre essas entidades. Então vamos lá, pessoal. O que acontece tanto com o Olavo quanto a Contos Acadêmicos e qual a relação que a lista do Contos Acadêmicos tem com isso, certo? Em Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino ele levanta o que seria uma questão de ordem das disciplinas, né? E a ordem das disciplinas, né, começaria ali com gramática, lógica, depois você tem ciências práticas, ciências teóricas, né, e aí você tem política, economia, e por último você teria a teologia, né, a teologia, a metafísica e etc. E Olavo de Carvalho tem uma teoria a teoria dos quatro discursos, né, em que ele fala que em Aristóteles a poética teria uma relação de necessidade com a lógica e tudo mais, embora Aristóteles não tenha deixado isso implícito. Isso seria uma espécie de conhecimento oculto, né, quase iniciático, subliminar, né, escondido entre os seus escritos. Então eles constroem essa ideia de que para você poder discutir quaisquer coisa da filosofia, você teria que ter um conhecimento muito grande de gramática e uma leitura muito grande de literatura, né, para você poder construir o imaginário, entendeu? Porque com a construção do imaginário pela leitura de obras literárias e de ficção fantástica, etc., é que você construiria, você desenvolveria a sua capacidade de fazer abstrações e etc. Victor Helios ainda foi além, né? Quando a gente vai em lógica, o Victor Helios falou que o estudo de lógica possibilita literalmente a criação de novos neurônios, né? A sua mente cria novos neurônios. Isso aí eu já acho que é uma especulação pseudocientífica muito problemática de se afirmar. Eu desconheço qualquer estudo científico sério que comprove que o estudo, seja do que for, constrói novos neurônios, né? Faz novas ligações sinápticas e etc. Mas enfim, né? Cada um afirma o que quiser para vender as suas historinhas, né? De que o estudo, enfim. Então vamos lá. Problemas gerais a respeito disso. Isso é o ponto central pela qual não só Olavo como COA mantém os seus seguidores
numa espécie de estado passivo. Estado passivo em que sentido? O estado passivo, né, em que eles fazem os seguidores acreditarem que eles não podem questionar o que eles dizem, na menor suspeita de que eles falam algo no mínimo estranho ou até absurdo. Por quê? Porque eles ainda não construíram o imaginário, né? Se eles ainda não leram toda a lista da CEUA, né? Se eles ainda não leram todas as obras clássicas de literatura, se eles não fizeram 5 anos de estudo profundo, né, das normas gramaticais, né, se eles não escrevem perfeitamente de acordo com a norma culta, então o que eles poderiam, né, discutir ou objetar a respeito de filosofia? Então, assim, eles constroem um projeto falso, e eu digo falso porque a própria Contra os Acadêmicos não leu, né, 1/3, quem dirá menos do que isso, da lista que ela coloca. Olavo de Carvalho com certeza também não, né? Eles constroem essas listas justamente para fazer essa ilusão que a discussão é quase impossível, né? Para fazer aquela ilusão que, caramba, eu preciso ter... É impossível concluir uma lista dessa, né? É impossível concluir essa expectativa de leitura em menos de 30 anos. Então, eu tenho que ficar caladinho na minha e seguir a listinha deles para daqui a 30 anos eu pensar em objetar. Entendeu? E assim eles criam essa espécie de seita, né? Quase uma lavagem cerebral, onde as pessoas realmente acreditam nessa lorota. E por que é uma lorota? Por exemplo, quando Tomás de Aquino fala da ordem das disciplinas e ele fala da gramática, nós temos que lembrar que na época de Tomás de Aquino, a maior parte da população era iletrada. Né? Gente, você ser alfabetizado era uma coisa muito escassa. Era raríssimo, não era todo mundo que era alfabetizado, né? Tomás de Aquino fala que você tem que estudar a gramática para poder discutir quaisquer outra coisa, porque é óbvio, como é que você vai formalizar um argumento, por exemplo, se você não conhece nem a língua, né? Se você não sabe falar língua alguma. Então, primeiro você tem que conhecer a língua, né, para você poder pensar. Não existe pensamento sem linguagem. Essa é a grande questão da fenomenologia da linguagem, que Wittgenstein vai afirmar muito também. Não existe sequer pensamento sem linguagem. E assim como não existe pensamento sem linguagem, não pode existir o desenvolvimento de uma teoria, não pode existir o desenvolvimento, né, de uma ideia sem que você conheça a língua, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente discute, a gente fala qualquer coisa sobre a priori, né, posteriori, etc., sobre juízo analítico, juízo sintético e tudo mais, se percebe que existem alguns conceitos que eu não conseguiria sequer expressar se eu não conhecesse a linguagem. Então, Aristóteles, Aquino, etc., eles dão essa importância enfática porque as pessoas não eram nem letradas. Mas essa não é a situação hoje. Então, quando a gente fala que você precisa saber gramática para discutir ou estudar filosofia, vocês têm que lembrar que hoje em dia qualquer pessoa que já concluiu pelo menos até o ensino médio sabe o que é sujeito, o que é predicado, predicativo do sujeito, verbos de ligação, o que é sufixo, o que é prefixo, né? Tem uma ideia geral do que é a morfologia das palavras, etc. Ou seja, já tem um conhecimento que a gente pode supor condição necessária para você conseguir entender uma linguagem de um livro, quaisquer que seja, né, ou pelo menos com um dicionário de filosofia. Compreende? Então, assim, essa ideia de que você precisa saber gramática
profundamente, como é quase como se uma pessoa tivesse que fazer uma faculdade, né, de letras. A pessoa tem que fazer uma faculdade de letras, a pessoa tem que fazer 5 anos de estudo, né, de gramática profunda, para só então poder ler quaisquer coisa de filosofia. Isso é uma bobagem, né? É um absurdo. A partir do momento que você sabe, pelo menos o que é sujeito, predicado, predicativo do sujeito, né? Verbos, você sabe qual que é o sujeito da ação, você sabe o que é ação, os tipos de ações e etc. Você sabe o básico do que é pretérito, passado, futuro, entendeu? O básico. Você já consegue ter uma construção lógica suficiente para você discutir filosofia, entendeu? Então, qualquer pessoa que tenha concluído um ensino fundamental e médio bom, né, e que seja capaz de pegar um livro e ler quaisquer livro que for, pode pegar um livro, né, de Aristóteles e ler. Talvez tenha um pouco mais dificuldade que outro, mas ler, entendeu? Eles criam uma mística por cima do negócio, né? Por quê? Porque eles vão criar essa ideia, né, de que só os gênios, né, quem construiu o imaginário, as pessoas com conhecimento profundo dessas coisas poderiam entender filosofia. Por quê? Porque mesmo que alguém tenha lido Aristóteles ou Tomás de Aquino, etc., e tenha entendido, tenha tido uma interpretação diferente da deles, para ir debater com eles vão falar: não, a sua interpretação claramente é absurda. Você nem escreve direito, você lê os 15 clássicos de literatura, você ficou 10 anos lendo literatura, você desenvolveu o imaginário. Então, enquanto a sua gramática não é perfeita, meu querido, você não pode supor que a minha interpretação de Aristóteles ou Tomás de Aquino está errada, entendeu, gente? É uma estratégia básica que qualquer pessoa sensata e sabe de estratégias de manipulação percebe de cara, né? Eu sou privilegiado por quê? Porque eu estive na COA, né, durante o começo da construção dessas listas de leitura. Eu era um dos administradores que debatia com as pessoas. Eu, inclusive, participei muito dessa arrogância deles, na época que eu, inclusive, era Olavete, né? E eu falava exatamente as mesmas coisas. A gente debatia com as pessoas e a gente fazia um elitismo, assim, surreal, entendeu? E bania as pessoas e fazia um elitismo, ridicularizando a linguagem delas e falando: vocês leram isso aqui, isso aqui, isso aqui, se não leu não pode argumentar. Mas eu sabia muito bem que a maior parte de nós também não tinha lido, entendeu? Então é um vício muito grave, né, que eles têm. Então não se enganem, né? Não estou falando que não é, como eu falei, é claro que você também não pode não ter conhecimento nenhum, né? Mas em resumo é isso. O que mais eu posso falar? Sobre lógica. Pessoal, não se iludam muito, tá? Eu percebo que os leigos, eles acham que a linguagem lógica é muito difícil, então eles supõem que quem usa alguma coisa... Tipo, como eles não conhecem, né, sistemas formais, eles não conhecem lógica... fuzzy, lógica booleana, sistema modal, 5S, etc. A maioria não conhece nem o básico, que é a lógica proposicional aristotélica. Então, como eles, né, como eles não conhecem o básico do negócio, eles não conseguem discernir, né, em qual nível que o negócio é básico ou qual nível que o negócio é muito complexo. Então eles veem qualquer pessoa usando o básico do negócio e supõem que a pessoa é genial, né? Isso acontece em qualquer língua. Por exemplo, eu falo com vocês, né, usando português numa linguagem que vocês entendem, mas eu poderia falar exatamente as mesmas coisas que eu falo em alemão. E se eu falasse exatamente as mesmas coisas que eu falo em alemão, alguns poderiam supor que eu sou muito mais inteligente do que sou, só porque estou falando em alemão, né? Então, quer dizer,
um cara que nasceu na Alemanha falando alemão e que leu os mesmos livros que eu e que tem o mesmo conhecimento que eu é tão inteligente que eu, né? Ele só fala na língua dele. E só que porque é uma língua diferente, as pessoas vão supor que o cara é gênio. Por quê? Porque as pessoas acham aquilo ali incognoscível, né? As pessoas não conhecem a língua dele, então acham que é difícil, então supõem que o cara falar a mesma coisa em alemão seria muito mais inteligente. E em lógica acontece isso. Né? Em lógica acontece basicamente isso. O que os caras estão discutindo em lógica formal não é tão distinto assim do que a gente discute em lógica informal, né? Tanto que na história da filosofia, entre as discussões entre filósofos analíticos e filósofos continentais, não existe motivo algum para supor, entendeu? Não existe unanimidade, não tem um martelo da filosofia que decretou que os analíticos, entendeu, são melhores e são o próximo passo do desenvolvimento da filosofia. Então, quem ainda é continental e ainda não foi estudar lógica formal e não virou analítico, estaria um passo atrás na história da filosofia. Não existe, né? Muito pelo contrário. Na verdade, o projeto da filosofia analítica morreu, caducou, né? Ele foi refutado, e eu vou explicar o porquê, e caiu em desuso, né? Tanto que a gente entrou na fase existencialista, na fase romântica, e os grandes filósofos praticamente abandonaram a bobagem da filosofia analítica. Tá? A coisa provou-se ser impossível. E eu vou explicar o porquê, né? Pessoal, primeiro, né, o que é a filosofia analítica? A filosofia analítica é o seguinte, da mesma forma, por exemplo, um exemplo prático. Quando eu estou debatendo com o Victor Helios, né, o Victor Helios ele vai dizer que não, ou quando a gente está analisando o Olavo, o Victor Helios vai dizer, não é bem isso que o Olavo quis dizer, não é bem isso que eu quis dizer, você interpretou errado e etc. Então, nesse debate informal, né, nesse debate continental, existem essas alegações de que não, você interpretou errado, não é isso que eu quis dizer, né? Ou não, o que eu quis dizer tem um sentido implícito e etc. Então, na linguagem informal existem muitas nuances, existem muitas coisas obscuras, existem coisas, por exemplo, como o sentido conotativo, existe a ironia, existe o deboche, existe a intenção do que o cara quer dizer por trás daquilo que ele está realmente dizendo, né? Então, há muitas coisas nessa linguagem que torna o debate muito complexo, né? Ou seja, existem muitos fatores subjetivos que envolvem a linguagem formal. Então torna o debate mais difícil. Por conta disso, né, que alguns filósofos eles tiveram a seguinte percepção: olha, matemática e física, né, é muito mais objetivo. As verdades, por exemplo, o que a física ou a matemática desenvolve parece ser inquestionável, ou pelo menos gera um atrito menor, uma discussão menor, não é tão subjetivo, né? Porque é uma linguagem lógica. Então, enquanto as filosofias, as ciências humanas apresentam um problema muito maior de subjetividade. Vamos tentar fazer o seguinte: a gente vai tentar criar uma linguagem pura, né? Então a gente cria uma linguagem pura para conseguir fazer a discussão das ciências humanas entrar, né, para dentro desse aspecto mais logicista, dessa linguagem pura, lógica. E aí, Frege, Russell, né, outros filósofos analíticos, eles começam com esse projeto de desenvolver o que seria a linguagem pura, né, para poder debater qualquer coisa através dessa linguagem,
né? De uma forma que o que é essa linguagem, né? Esses sistemas formais, que não é só um, são vários, cada filósofo desenvolve a própria simbologia, né? O próprio significante e significado. Então, né, existem teoria dos símbolos, teoria dos conjuntos, a discussão se a matemática, primeiro, é real, é conceptual ou nominal, predica toda essa discussão. Então não é uma unanimidade, né? Um filósofo analítico que está criando ali a linguagem dele discorda da linguagem do outro, então a coisa já começa por aí, né? A coisa já começa por aí. Eles estão querendo criar uma linguagem, né, que ela possa ser ponto comum das discussões lógicas para reduzir a possibilidade de atrito, e os caras nem concordam com qual linguagem usar. Seria como eu discutir com você qualquer coisa, né, sendo que a gente não entrou nem em consenso ainda se para discutir isso é melhor a gente usar a língua americana, né, a língua inglesa, ou se é melhor usar o espanhol ou o português, entendeu? Então a coisa já começa meio complicada por aí. A questão piora quando o Wittgenstein, né, assim como alguns outros filósofos, eles vão demonstrar que, curiosamente, né, quase que como um paradoxo, o motivo pelo qual eles querem criar, né, essa linguagem pura é o motivo pelo qual torna ela impossível, né? Ou seja, quererem criar essa linguagem pura porque as discussões informais têm nuances, né, demasiadas, é justamente o que faz com que a linguagem informal, né, ou as ciências humanas e temas que não são propriamente matemáticos não possam ser traduzidos em linguagem formal, certo? É impossível. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vou dar um exemplo claro. O print que eu tirei do Victor Helios, né, quando o Victor Helios diz lá educação e saúde, né, existe um contexto, né, ele fala: esse pessoal dos direitos humanos que fica clamando por educação e saúde pública deviam estudar, né? Saúde e educação não são direito. Quem dera, né, se tivesse Tomás de Aquino nas universidades. Aí, enfim, quando você vai objetar uma pessoa dessa, o que ela vai fazer? Ela vai dissimular. Ela vai dissimular e ela vai abstrair a intenção clara que ela tem ao falar isso, né? E ela vai levar a discussão para um outro ponto, né? Ela vai fingir que a discussão ela é meramente analítica e ela vai dizer: não, mas peraí, eu não estou querendo dizer que eu quero o fim da prestação de serviço público, da saúde ou da educação. Não é isso. Você que está subentendendo coisas além do que eu disse de fato. Eu só estou dizendo que saúde e educação não são direito. E, por definição, não são direito. Não quer dizer que eu sou contra isso e etc. Entendeu? Então, percebe? Eles vão evadir. Sendo que, quando você conhece a pessoa e você já viu outros posts, você já viu outros comentários, né, duvidosos, você já viu outras pronúncias curiosas, né, com coisas implícitas que implicam em críticas contra, né, as prestações desses serviços públicos, entendeu? A gente intui, né, ou seja, a nossa intuição, né, ela consegue ir além do que o nosso entendimento racional consegue captar da coisa, né? Então, assim, a gente consegue intuir que por trás do que a pessoa está dizendo tem uma intenção muito maior ali. Da mesma forma que, por exemplo, uma frase, uma pessoa pode falar qualquer frase com intenções completamente diferentes. Eu posso fazer uma frase com uma forma debochada,
Isso significa que, apesar da estrutura lógica formal da frase estar afirmando algo, se eu falo de uma forma debochada, né, a gente consegue intuir, né, que na verdade implicitamente é um deboche, que na verdade eu acredito no justo oposto daquilo, né? Ironias e várias outras coisas, entendeu? Então, um cara, né, uma pessoa dissimulada pode falar alguma coisa em tom de deboche, né? E ele vai falar essa coisa em tom de deboche, por quê? Porque quando alguém vier questionar as intenções por trás daquilo, ele vai falar, não, prove. Prove que eu tenho alguma intenção por trás disso. Nenhuma. Você só pode analisar o que está dito aí, né? Que é basicamente o que a galera faz no direito, né? Quantas pessoas não são assessoradas por advogados porque elas querem falar alguma coisa sobre alguém, né? E só que elas não podem usar palavras específicas, não podem citar o nome, né? Porque se ficar muito explícito, aquilo ali é uma prova. Então ela vai ser assessorada e ela vai aprender a conseguir burlar o sistema para ela falar exatamente o que ela quer falar sobre alguém, mas de forma indireta. Então ela fica mandando aquelas famosas indiretas. Ela faz uma indireta, entendeu? Ela vai fazendo alguns comentários, entendeu? Que a gente intui, né, que por trás do que ela tá falando, né, existem muitas coisas por trás, entendeu? Então, e essas coisas é impossível você conseguir passar para um sistema formal. Então, os sistemas formais, eles são muito limitados e eles não podem de forma alguma discutir, né, de fato as coisas, né? Por isso que eu abandonei, por isso eu nunca me importei em estudar isso, porque, quer dizer, quando eu falo abandonei estudar, não significa que eu não estudei lógica, gente, tá? Por uns 3 anos ou 4 anos ali da minha vida, principalmente o período que eu estive na COA, né, eu estudei Aristóteles, estudei análise lógica proposicional, né, inclusive tive isso no ensino médio também, estudei alguns manuaizinhos de lógica, li a dialética erística de Schopenhauer, né, inclusive quando a internet era só mato, né, eu era um dos primeiros que começava a explicar o que era ad hominem, né, o que era post-rock, o que é ergo propter rock, etc. Então, enfim, eu que trouxe isso para a internet quando isso aqui era mato, quando ninguém conhecia isso. Mas era linguagem informal, né? Eu usava dialética erística, né, enquanto análise lógica informal. O máximo de formalidade que eu chego são aquela linguagem protoformal desenvolvida ali por Aristóteles, que é, né, a redução entre S, P, né, e quadro de análise lógica binária e tudo mais. Que relaciona o básico de princípio de identidade, terceiro excluído, não contradição e tudo mais. Mas conforme eu fui estudando história da filosofia e fui vendo que quando a coisa tentou se desenvolver, ela não deu certo, eu abandonei de mão. Entendeu? Então, assim, não tenho essa ilusão, eles criam essa ilusão de que eles sabem mais do que eu porque eu não uso linguagem lógica formal. Mas não é isso, na verdade, eu não uso não porque eu desconheço, né? Eu não uso justamente porque eu optei por seguir um caminho na filosofia assumidamente romântico, assumidamente continental, né, por conhecer o final, né, por conhecer o final da história, por conhecer que aonde que a coisa chegou e que ela não deu muito certo, né? Esse debate agora com o Olavo de Carvalho prova isso muito bem. A linguagem analítica, né, ela acaba servindo muito ao cinismo e à dissimulação. Por exemplo, nós estamos discutindo o Olavo, né, de uma forma pelo que é evidente, né, pelo que a gente sabe do que ele fala há 30 anos sobre SUS, sobre a USP, né, sobre como ele reduz tudo
a comunismo e etc. Então a gente constrói um juízo não em cima de uma única proposição dele, mas a gente constrói um juízo, né, de anos, de toda uma forma, né, de que o sujeito fala da coisa. A gente conhece a ideologia do sujeito, a gente conhece a intenção do sujeito, né? A gente sabe as paixões dele, as ideologias dele, etc. E algumas pessoas conseguem pegar... aí as pessoas vão falar, eu vou analisar ele logicamente. E aí as pessoas conseguem reduzir, né, cinicamente, 30 anos de pronúncia do cara no que seria... As pessoas conseguem pegar supostamente 30 anos de pronúncia do cara, achar que vão reduzir em uma coisa formal para fazer uma linguagem analítica para dizer, olha, mas não é exatamente isso, ele não está se contradizendo, entendeu? A estrito sensu, pela lógica formal, analiticamente, não foi isso que ele disse. É claro, a sua lógica, né, formal, né, nunca vai conseguir traduzir tudo o que há, né, por trás das intenções do que Olavo está dizendo, entendeu? Então, assim como a lógica formal nunca vai traduzir o que há por trás das suas intenções, Victor Helios, né? Então, quando eu mostro que a defesa do Victor Helios ao Olavo não é suficiente, ele usa a mesma estratégia de dissimulação para falar, olha, eu não estou defendendo Olavo, não estou defendendo o Olavo, eu estou fazendo uma análise lógica, eu só estou dizendo que, dado a premissa dele, ele não está se contradizendo, né? E ele engana a trouxa, certo? E isso é cinismo, isso é dissimulação. Quando a gente sabe que por trás desse logicismo todo, né, por trás do que a estrutura formal organizada do que Victor Helios está expondo, no que seria meramente analítico, né, da análise dele a respeito do Olavo, a gente sabe que, na verdade, o juízo puramente analítico, o juízo neutro, não existe. Não existe abstenção de valoração em qualquer juízo. Ninguém consegue ser neutro. Toda defesa que a gente faz de alguma coisa, sempre há implicitamente alguma paixão. É por isso que Schopenhauer, né, e outros falam que a razão é escrava das paixões, porque você abstrair a análise racional, certo? Achando que vai fazer um juízo puramente analítico, abstraindo as suas próprias valorações sobre o assunto, é impossível, certo? É impossível. É óbvio que por trás dessas defesas supostamente analíticas que ele faz de Olavo, né, todo mundo sensato sabe que há um objetivo explícito de passar pano, né? Porque, de certa forma, ele concorda com o que o Olavo fala, né, sobre as prestações de serviço no Brasil, né, sobre a superioridade do liberalismo e etc. Então, isso tudo fica muito implícito. E é óbvio que ele vai conseguir falar que eu estou falaciando, né, porque isso não está implícito na estrutura formal da análise dele. Mas isso é uma bobagem, entendeu? Então, esse é o meu problema com lógica formal, entendeu? É porque a lógica formal, né, ela acaba virando instrumento de gente cínica e de gente dissimulada. E primeiramente porque o projeto, né, da linguagem analítica já caiu, quando os grandes filósofos, né, vários filósofos já conseguiram provar claramente que esse projeto logicista é impossível. E tá vendo? Aí vocês acham que só estuda a linguagem lógica, o sistema formal, ele é muito difícil. Não é. Muito pelo contrário. Se ele fosse muito mais complexo, né, ele não teria virado, né, esse projeto todo. Na verdade, o projeto dessa linguagem era justamente porque eles achavam que tinha que ter uma linguagem mais objetiva, né, ou seja, com uma menor quantidade de variáveis. Então, na verdade, a linguagem informal que a gente usa, ela é muito mais difícil, né? A análise lógica
né, saber se algo é verdade ou é mentira na linguagem comum que a gente usa, na verdade exige muito mais do nosso QI, exige muito mais do nosso intelecto, porque tem mais variáveis, entendeu? Nessa linguagem informal que a gente usa, a gente está vendo não só o que o cara diz, mas a forma que ele diz, se há deboche, se há ironia, né? A gente está relacionando o que ele está dizendo naquele momento, né, com o que ele diz a respeito daquilo em outro contexto, o que ele diz a respeito daquilo para outras pessoas. Imagina se você conhece um cara há 10 anos, você sabe exatamente o que ele defende, né? E aí, num momento de eleição, num momento de disputa política, o cara se dissimula completamente e fala o exato oposto, né? Então, quer dizer, você que conhece o cara, você não vota nele e você tenta alertar as pessoas. Pelo amor de Deus, não acreditem nele, isso que ele está falando é mentira. O cara há 40 anos diz outra coisa. Entendeu? Por quê? Porque você conhece, né, uma série variáveis mais complexas, variáveis que vão muito além da análise formal, variáveis que não podem ser analisadas, né, formalmente, naquilo que ele está dizendo naquele momento específico. Aí o analítico pomposo, né, que se acha o fodão, que se acha genial, ele vai analisar o discurso do cara, né, durante a eleição e vai falar, olha, devido a esse discurso dele, se você reduzir, se você dizer que isso aqui é S, que isso aqui é P, ou que isso aqui implica Q, e que não sei o que, não sei o que lá, fazendo essa análise lógica, não é possível, né, não é possível concluir as coisas que você está dizendo. Pelo que ele diz aqui, né, tudo que ele diz é correto, então você está falaciando, entendeu? Então, cara, é complicado, bicho, é complicado, entendeu? Então, assim, se vocês querem estudar o negócio, estudem, tá? Mas eu só peço para vocês de antemão que vocês não acreditem nessa ilusão que existe uma superioridade intelectual, né? Não caiam nesse conto de fadas, né? Nesse misticismo que eles colocam ao redor desse elitismo gramatical e literário e etc. Não é bem por aí que a banda toca, tá bom? E viva Cristo Rei!